E com um prejuízo estimado em torno de 700 milhões de reais, devido aos fatores climáticos, a agricultura também pede socorro e se prepara para um ano difícil pela frente. Para diminuir os efeitos dessa crise, uma série de propostas foram apresentadas ao governo do estado. O seu Dálcio adiou o plantio do arroz na propriedade dele em Rio do Sul, mas ainda assim a lavoura não escapou de ficar submersa na enchente. Eu plantei o meu arroz por causa do evento, tá? Eu procurei plantar depois do último evento, né? Mas mesmo assim, veio outro de 11 metros e de 13 e 2 centímetros, né? O meu já estava semeado, fazia praticamente 15 dias, né? A situação é a mesma enfrentada por diversos agricultores no Alto Vale. O Vanderlei mora na Toca Grande, em Rio do Oeste. Tanto ele quanto os vizinhos vêm sentindo os efeitos do clima, que vieram justamente na época do plantio. Muitas culturas acabaram prejudicadas. Principalmente o arroz, o milho, porque foi numa época onde a gente faz o plantio. Quem fez o plantio, em alguns lugares já tem que fazer a segunda semeadura, porque perdeu tudo. Quem não perdeu não consegue fazer o tratamento cultural, porque é uma época que se faz o tratamento cultural. E daí provoca incerteza, porque num período agora não se sabe se vai colher, sabe? A pastagem ela é afetada porque ela é inundada, né? O milho não se consegue plantar um milho para fazer prato para os animais, então está uma preocupação muito grande. Diante desse cenário, a Cravil e outras entidades ligadas ao meio rural traçaram ações para minimizar os impactos desses prejuízos aos produtores. Um ofício com 10 propostas foi encaminhado ao governo do estado. Já gira uma perda em torno de 700 milhões só na área da agropecuária. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que buscar algumas soluções, vamos dizer assim, que pudessem ajudar o agricultor a minimizar, né, os problemas. Então, nós pedimos, por exemplo, apoio no subsídio das sementes, né, porque semente de arroz ele já semeou 2 vezes e não teve sucesso. Na área de milho, e propomos ao governo fazer um plantio de milho pós-cebola e pós-tabaco. Seria uma forma de nós alavancarmos aí uma renda para os agricultores, porque o agricultor ele perdeu essa renda. Ele perdeu, por exemplo, na cebola. 50% da cebola está condenada, né? Está tudo doente. O tabaco está perdendo aí em torno de 40%. A gente sabe do impacto que é com o comércio, porque ele afeta e é imediato, né? O prejuízo do comércio ele é imediato. Mas para a agricultura, a perca ela é mais adiante, né? Digo. E então essa preocupação é com o agricultor. A gente sabe que para tu colher tem que plantar. A gente não está conseguindo fazer o mínimo, que é plantar. Outras culturas afetadas incluem a soja, onde a produção média está em torno de somente 30%, e o trigo, onde cerca de 70% da produção foi afetada. Além disso, a Cravil ainda lida com as próprias perdas comerciais da cooperativa. Nós temos muitos financiamentos a agricultores, né, em relação à produção, porque a Cravil financia a produção. Além disso, nós também tivemos perdas na área comercial. Por exemplo, nós ficamos com 4 lojas ilhadas, né, nesse período, durante 10, 15 dias, que não conseguiram abrir. Ficamos com 3 lojas totalmente inundadas, 2 com perda total nos estoques, Pouso Redondo e aqui em Lontras, né? Rio do Oeste ainda hoje também não conseguiu abrir, então nós estamos com muitas perdas acumuladas aí que estamos fazendo os levantamentos dos prejuízos que tem causado isso. Mas o que ainda não é possível calcular são os prejuízos na fertilidade do solo, nas produtividades e na comercialização de culturas em desenvolvimento. Reflexos que devem ser sentidos ainda no ano que vem. Você tem que enfrentar.
Não adianta culpar um, culpar outro. O agricultor ele é movido à esperança, né? A gente sabe que todo ano, quando a gente planta, a gente renova essas esperanças, né? Então a gente vai acreditar, continuar acreditando que as coisas vão melhorar e que as coisas vão ficar boas. Nós já concluímos que os prejuízos são tão enormes, né? Tão devastadores, que prejudica toda a sociedade, prejudica a todos, né? E todos têm que contribuir, se juntar e fazer esforço para que nós superamos essa situação. Porque não adianta também nós pensarmos que não tem mais solução. Tem solução sim, mas vamos ter que correr atrás e abraçar essa causa.